minhas mãos a Rainha dos Insetos, uma publicação que saiu aqui no Brasil pela Comic Zones, de autoria de Zidro, desenhos de Salomani. Ele saiu aqui com capa dura, tem verniz aqui no título, ó, A Rainha dos Insetos, do Zidro Salomani. E é uma história bem curta, você pode ver que ele é fininho. Ele é dividido aqui em 4 partes, são 4 capítulos, mais um prólogo e um epílogo. E eu já tinha gostado muito de um livro que eu tinha lido anteriormente do Zidro, que é Verões Felizes. Já fiz até um vídeo aqui no canal. E aí quando apareceu esse novo trabalho ali pra mim, ali na Amazon, eu vi que era Zidro e eu quis conhecer, né? É legal porque ele conta essa história como se fosse As Mil e Uma Noites, sabe? Fábulas de Mil e Uma Noite. É muito parecido. Inclusive os desenhos lembram muito também esse tipo de história. Os elementos, tudo como é contado, tudo parece uma fábula, como eu disse, de Mil e Uma Noites. Então você tem aqui o prólogo, e ele começa contando uma história, né? O narrador ele começa contando uma história aqui dos pássaros da lua, né? Os desenhos eles são muito legais, né? Eu até achei deslumbrante, né? Olha só que legal. Então nós temos aqui um narrador contando uma história e na verdade ele está contando a história da rainha, né? Dessa rainha aqui, ó, a Rainha dos Insetos. A história, ele está contando uma história e essa história é essa rainha que está contando para os filhos. Tá vendo aqui, ó? Que legal. E o que acontece é que a história é a seguinte: essa rainha, ela é casada com um rei, né, aqui desse reino, que a rainha se chama Chikara, o reino se chama calma aí que eu não decorei, tem aqui o nome, ó, Chandramabad, o nome da história. Então ela era casada com o rei ele morreu durante uma caça. Ele foi caçar num lugar parecido assim com a África, né? E aí ele foi caçar e ele morreu. E a rainha estava grávida. E ela teve o luto, né? Praticou lá o luto segundo a cultura deles, que a história ela parece que se passa no Oriente Médio, né? Teve os filhos, e quando os filhos nasceram, quando eles estavam assim, nasceram não, depois de um certo período, né, as crianças elas escutavam muito, como vocês viram lá no prólogo, escutavam a mãe contando sobre aves, sobre os pássaros, esses pássaros da lua, que os pássaros da lua, os pássaros saíam daqui da terra e iam na lua para ter os filhotes lá, e a lua era branca porque eram as cascas dos ovos que quebravam quando os filhotinhos, né, nasciam. E aí um dos filhos, o menino, ele é apaixonado por aves. Então antes dos 14 anos, ela dá 2 aves de presente, um para cada filho, né? São gêmeos, é uma menina e um menino. E aí acontece um incidente, a ave escapa, né? E o menino acaba indo atrás da ave e caindo do castelo e morre. Então ela fica... o trauma, né, é tão grande que ela toma uma decisão, né? Ela pega e mata o outro pássaro, a outra ave. E aí ela acorda e escuta os passarinhos, as aves cantando no reino. E ela cria um decreto lá que toda ave, mas toda ave mesmo, deveria ser morta. Então ela acaba com pato, com galinha, com pombo,
com todo tipo de ave que tem no reino. E aí ela é conhecida como a rainha dos insetos, porque como você não tem ave para poder equilibrar poder ter o equilíbrio, né? Tipo, as aves, elas se alimentam dos insetos. Então o reino acaba tendo muito inseto por causa porque não tem ave para poder matá-las ou se alimentar delas, né? Vamos dizer assim. Então é isso, por isso que é chamada Rainha dos Insetos, mas isso é apenas um detalhe, porque a história ela continua, a filha se envolve com uma outra pessoa, ela não gosta dessa pessoa, né? E aí tem uns motivos lá que se você ler você vai entender. Mas a história é essa. Tá vendo aqui, ó? A avezinha entrando na boca da rainha. Justamente porque não tem o predador natural dos insetos, né, no reino. Agora falando um pouco dos desenhos, eu achei lindo. As imagens são assim, o desenhista, e que foi o colorista também, né, ele trabalha assim as cores de uma maneira muito não sóbria. As cores são vibrantes, em alguns momentos as cores ele usa tons pastéis em alguns modelos, e parece que assim que foram feitos a guache, né, a pintura. Se você vê, ó, os detalhes, ó, os detalhes são os detalhes da pintura, né, não só do desenho, porque o desenho é cheio de detalhe, ó. Olha só a rainha. Mas não só o cuidado com os detalhes, mas o cuidado com a pintura. Simplesmente maravilhoso. Eu achei muito deslumbrante. E como eu disse, algumas vezes ele usa um pastel, em outras ele usa cores muito, muito vibrante, dependendo do clima que ele quer dar para a página ou para algum momento da história. Olha só. Muito bacana aqui, ó, essa página aqui dupla, página splash, né? Você vê que esses balões com essa língua que você não entende, na verdade são os pássaros cantando. O autor e o desenhista, eles colocam dessa forma, quando tem um pássaro cantando, mostrado dessa forma no balão, né? É um som onomatopaico que ninguém entende. É basicamente isso. Eu acho que assim tem aqui o desenvolvimento do romance, assim, da filha da rainha, né? Da filha que sobrou com outro personagem que aparece aqui na história. Só que acontece tudo de muita, assim, é muito abrupto, de uma forma muito rápida. Mas eu também entendo que uma fábula é contada dessa forma, né? E ele se propôs aqui a contar a história como se fosse uma fábula. Só que uma fábula, até esqueci de falar, mas uma fábula para adultos, né? Não é uma fábula para crianças. Então eu acho que assim é válido, né? Já que ele propôs contar uma fábula, a história é curta, tudo acontece muito rápido, mas não deixa de ser uma história interessante, muito legal. Daria até uma animação bem bacana isso daqui, né? É que a animação, assim, adultos geralmente não gostam muito de animação, né? Mas a maioria que eu conheço não gosta. Mas talvez um filme também daria um bom filme. Tem elementos aqui para fazer um filme bem interessante também. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, pode deixar o seu like. Se você gostou também, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.